pergunta que ficou para responder, e agora é a hora de responder, é: o que faz um movimento circular? Como é que a gente descreve? Então é preciso que a gente comece a considerar que no movimento circular pode ocorrer, duas acelerações. Uma que será chamada de tangencial e a outra que é a nossa queridinha da aula, a aceleração centrípeta. Então, ó, a primeira coisa que a gente lembra é, no movimento circular, a gente representa a velocidade do corpo a partir de um vetor, certo? Esse vetor está sempre tangente à trajetória. Então, a partir desse vetor, a gente consegue entender que a nossa partícula está descrevendo um movimento no sentido horário. Vamos imaginar que essa partícula esteja acelerando. Essa aceleração vai responsável por mudar o módulo da velocidade. Quando a gente fala em módulo, a gente está falando especificamente do valor da velocidade. Essa aceleração também é representada de maneira tangente à trajetória. Nesse primeiro desenho, nós percebemos que a aceleração está concordando com a velocidade. O que isso quer dizer? Que quando esse corpo chegar, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, o módulo da velocidade dele já está maior. Ele está num movimento acelerado. Essa aceleração, ela é calculada da forma mais simples que a gente conhece. A aceleração tangencial é igual ao ΔV em módulo, tá? Nós estamos falando de módulo mesmo, dividido pela variação de velocidade. Esse movimento é acelerado. No entanto, nem sempre a aceleração está concordando com a velocidade. Isso a gente já via, já constatava na aula de movimentos uniformemente variados, né? Quando a gente estudou os movimentos de arremesso vertical, a gente entende essa ideia, né? Quando um corpo está subindo, por exemplo, a aceleração gravitacional está contra a velocidade do corpo. Então ele está desenvolvendo um movimento retardado. Muito bem, aqui você tem a outra situação. Nessa situação, o movimento retardado, a aceleração está, entre aspas, prejudicando a velocidade. O módulo é o mesmo. Aceleração tangencial igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Quando o movimento era retilíneo, a gente só tinha essas duas possibilidades. Movimento com aceleração contra o corpo e movimento com aceleração a favor. Então, naquele momento, a gente não precisava pensar na aceleração como um vetor. Era só atribuir sinais, né? Tipo, olha, essa situação que a gente está vendo, né, é uma situação onde a velocidade poderia estar com um sinal positivo e a aceleração com um sinal negativo. Então, bastava a gente atribuir sinais. Quando é que a coisa complica? Quando a gente vê o corpo começando a virar. E aí é que está o nosso problema da aula. Porque, pera um pouquinho, se um corpo está fazendo um movimento de curva, não é só o módulo da velocidade que tem que mudar. Eu tenho que mudar também a direção do vetor, né? Por exemplo, como é que nós representaríamos, nesse ponto aqui, ó, o vetor velocidade? Você percebe que eu já tenho que fazer um outro tipo de desenho? Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó, para cá. Essa mudança de desenho corresponde a uma variação de velocidade. Só que aqui não é o módulo. Então, para você explicar o movimento circular, você precisa atribuir a existência de esse movimento, né, atribuir o movimento à existência de uma segunda aceleração, que é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Em cada ponto desse, eu posso desenhar um vetor velocidade. Eu faço um vetor velocidade aqui, eu faço um vetor velocidade aqui, eu faço um vetor velocidade para cá, aqui embaixo, eu faço um vetor velocidade aqui e assim por diante, né? Como é que eu explico essa mudança do vetor? Essa mudança não tem nada a ver com aquela aceleração que eu mostrei para vocês agora. A aceleração que vai mudar esse vetor é a aceleração centrípeta. Tá? Em cada um desses pontos, você vê uma aceleração puxando o corpo para o centro da trajetória. É ela que faz com que o vetor se mantenha apontando sempre numa trajetória circular. Tá? Se nós desligássemos essa aceleração, né, se fosse possível nós tivéssemos um botão
em que nós desligássemos a aceleração, o que ia acontecer com a partícula em qualquer um desses pontos? Ela ia escapar. Bom, o que a gente precisa falar sobre ela, né? A aceleração centrípeta, ela é o vetor mais fácil de você desenhar, justamente porque ela está apontando sempre para o centro da trajetória, e o valor, né, ou seja, o módulo do vetor da aceleração centrípeta é sempre v ao quadrado sobre r. No sistema internacional, isso vai sair em metro por segundo ao quadrado. É fácil você provar isso. Velocidade é metro por segundo, não é? Só que como ela está elevada ao quadrado, ficaria metro por quadrado, segundo quadrado. Tudo isso sobre o raio, só que o raio é dado em metro. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre metro, que é o raio. Sobre o raio, né? Tá? Então, é v quadrado sobre r. Cortando aqui, olha só, aparecendo a unidade que nós esperamos para a aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Beleza. O que a gente precisa considerar de importante para que a gente possa entender o propósito da aula? Pela segunda lei de Newton, o corpo só ganha uma aceleração em que situação? Isso. Quando ele corre. Então, de uma certa forma, para ele correr, ele precisa ter aceleração, para ele variar a velocidade. Só que para ele ter aceleração, como a Fer falou aqui, você tem que ter uma força. Então, se o corpo está submetido a uma aceleração centrípeta, significa que o corpo também terá uma força atuante de forma centrípeta. Eu tenho que ter uma força atuando como centrípeta. E aí, onde que se abrem os leques que eu falei para vocês de possibilidades dos exercícios? Você tem várias situações em que alguma força vai atuar como centrípeta. Então, a gente pode citar a força gravitacional, outras forças que podem atuar como força centrípeta. Eu posso ter força de atrito. Então, os exercícios famosos de carros fazendo curvas. Eu posso ter forças de tração. Então, por exemplo, corpos presos a cordas, pêndulos, fazendo movimentos de oscilação. E aí você consegue calcular componentes de centrípeta a partir de tração. Você tem uma série de situações. Força elétrica. Força elétrica. Tá? Então, o nosso trabalho é sempre nos exercícios achar quem é a centrípeta. Tá? Por quê? Porque aí, pela segunda lei, a força centrípeta tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E aí sai, então, aquela famosa fórmula da força centrípeta. É igual a mv ao quadrado sobre r. Tranquilo? Beleza?